Fala fiel, tudo certo com vocês? Estou de volta aqui no Timão Mania para trazer as últimas novidades do nosso Corinthians. E antes que comecemos o vídeo, quero pedir a você que está chegando pela primeira vez para que se inscreva em nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho e ativando o sininho na opção todas. Assim, você sempre ficará atualizado com tudo que rola dentro e fora de campo com relação ao nosso timão. Então, bora pro vídeo e vai Corinthians! Após os representantes do Corinthians irem até o Oriente Médio para buscar parcerias com os clubes locais, o timão acabou sendo convidado para disputar um torneio amistoso em Dubai. Porém, não estou falando da equipe profissional, e sim do Sub-14, que foi convidado para se apresentar nos Emirados Árabes em abril de 2022. O convite foi oficializado no último fim de semana, tempos depois do encontro presencial dos dirigentes corintianos, que deram um passeio de uma semana e meia pelo Oriente Médio. E bem, com esse torneio, o Corinthians acredita que pode ganhar mais visibilidade no mercado árabe, podendo lucrar e muito com os novos talentos que surgirão na base. Então, de certa forma, esse tour pelo Oriente Médio valeu a pena, já que eles não chegaram a voltar com os negócios no bolso ou apalavrados com uma grande empresa de lá, mas pelo menos conseguiram organizar um torneio que será muito benéfico para o timão e para toda a sua categoria de base. Bom, parabéns aos envolvidos. Após várias tentativas da federação para convencer o governo de que dá sim para fazer o Paulista acontecer em São Paulo, o Ministério Público divulgou uma nota oficial confirmando a volta do futebol aqui em São Paulo. Pois é, fiel, parece que valeu a pena insistir, né? Pois bem, segundo o Globoesporte.com, a Federação Paulista se reuniu com o Ministério Público no último final de semana e alegou que só permitiriam a volta do campeonato caso eles aceitassem as mudanças no protocolo que deverão ser implementadas em dias de jogo, como por exemplo a realização do teste de Covid em toda a comissão da equipe uma hora antes da partida começar, coisa que no início a federação achou difícil de ser aplicada, mas depois acabou aceitando. Já outra questão levantada na reunião foi a possibilidade de levar ao tribunal os atletas que infringirem as regras de isolamento, como por exemplo também o caso do Luiz Adriano do Palmeiras, que mesmo testando positivo para o corona há pouquíssimo tempo atrás, resolveu sair ao mercado e na volta acabou atropelando uma pessoa. Logicamente ele foi multado pelo clube, mas deve ter sido um valor tão baixo que nem fez cócegas no bolso dele, né? Enfim, ainda segundo o portal, o governador João Dória anunciou que aceitou os novos protocolos feitos pelo Ministério Público e pela Federação e deve anunciar nesta sexta-feira, ou seja, ainda hoje, quando o torneio estadual poderá ser retomado. Se será já neste final de semana ou se será na semana que vem. Fechou? Lembrando que até aqui o Corinthians segue sendo líder do grupo e do campeonato com 11 pontos e um jogo a mais. Hoje tem sorteio em fiel. É hoje que o Corinthians irá conhecer os seus adversários na Sul-Americana de 2021. E bem, como já foi falado aqui no canal, o timão será o cabeça de chave dessa edição, assim como o Atlético Paranaense aqui no Brasil. E aí você me pergunta, isso é bom? Isso é ruim? Olha, de certa forma dá pra dizer que isso é bom sim, pois sendo cabeça de chave, você tem menos chances de cair com equipes fortes logo na fase de grupos, até porque são 8 equipes em 4 potes e no primeiro estão os melhores colocados no ranking da Conmebol, como por exemplo o Corinthians em 23º e o Atlético Paranaense em 24º, fechou? Pois bem, segundo o Globoesporte.com, nessa edição a Conmebol resolveu dar um upgrade na premiação do torneio, já que na edição passada o orçamento era de 40 milhões de dólares e agora passará a ser de 59 milhões, ou seja, houve um aumento de 11,8 milhões no valor total, o que significa que o campeão irá receber 4 milhões por levantar a taça e mais 2,8 milhões por ter chegado até lá, ou seja, quem vencer esse torneio irá receber 6,8 milhões de dólares. E lembrando, tá, todos esses valores que eu falei foram ditos em dólar e a conversão de cada um deles está aparecendo aí na tela, beleza? E bem, só a motivo de curiosidade, caso o timão finalmente tire o cabaço e conquiste o torneio pela primeira vez, acabará levando para casa 36 milhões de reais, que de certa forma é muito baixo, levando em conta a premiação da Libertadores, mas fazer o que? Não classificaram para a Liberta e agora temos que aguentar, né? Enfim, bora conquistar essa taça.
Revelado nas categorias de base do Corinthians, o lateral direito Léo Príncipe, de 24 anos, concedeu uma entrevista ao canal Duda Garbi no YouTube e revelou como ele simplesmente chegou no Corinthians em 2014. Só que foi de uma forma tão inusitada que vocês não vão acreditar. Ou vão, né? Se tratando de Corinthians, enfim. Segundo ele, na época estava sem time há um bom tempo e do nada, um cara chega pelo Facebook e pergunta se poderia ser o empresário dele. E até aí beleza, né? Vou cogitar que ele aceitou. Passou 1, 2 meses e de repente ele liga pro Léo e diz que achou 3 equipes para ele jogar. Assim, como se nada, né? Daí ele pensou que fosse times pequenos, né? Como Madureira ou Boa Vista, por ter sido tão fácil assim. Só que não, na verdade era o Cruzeiro, o Santos e o Corinthians. Pois é, daí ele até chegou a pensar que alguma coisa errada tinha ali, mas quando ele chegou no Parque São Jorge junto ao seu empresário, a diretoria ofereceu a ele um contrato de 3 anos, afirmando que o treinador teria gostado do nome dele e que iriam contratá-lo sem nenhum problema. Simples assim. Bom, assim como ele, eu também acho que tem alguma coisa errada aí, mas né, é melhor nem comentar muito para evitar certas ações, né? Deixo essa com vocês. Em busca de reduzir ao máximo suas dívidas, o Corinthians pode estar prestes de anunciar uma parceria que deve mudar o rumo do clube nos próximos anos. E bem, depois de fecharem com a Falcone, que é especialista em gestão financeira, o clube está bem perto de anunciar a KPMG, que é uma das 4 maiores empresas multinacionais do setor de auditoria, consultoria e assessoria tributária para auxílio na renegociação de dívidas e na captação de novos recursos. E bem, se você não entendeu muito o que ela faz, basicamente ela vai auxiliar a gente a renegociar algumas dívidas, assim como fez o Flamengo com Eduardo Bandeira, e ainda vai dar aquele help para arrecadarmos mais grana, enquanto a Falcone basicamente vai ajudar o Coringão a reduzir gastos em alguns setores, e a ideia é tentar reduzir pelo menos 20% em todos os setores do clube só nesse ano. Ah, e só para lembrar, né, a nossa dívida total de 2019 eram de 665 milhões, o que já era coisa pra caramba, né? Mas logo no ano seguinte, ainda no mandato do Andrés, ele aumentou essa dívida em 47,7%, finalizando o ano de 2020 com 982 milhões, praticamente 1 bi de dívida e obviamente sem contar com a Arena. Ou seja, se a Falcone realmente conseguir reduzir 20% disso em apenas um ano, pra mim já vai estar maravilhoso até demais, né? Enfim, fico na torcida para que essas duas empresas nos ajudem e que a gente finalmente possa sair desse buraco. Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então fiquem com Deus e até a próxima. Vai Corinthians!